Olá, meus amigos, meu boa tarde. Eu quero dar meu boa tarde a todos que vão estar ouvindo esta pregação, esta leitura bíblica da palavra de Deus. O que eu quero dizer a todos que hoje é 31 de outubro. Eu sou José Evandro e sempre faço essas leituras bíblicas da palavra de Deus. E essa leitura é a continuação daquela última que eu fiz, a última leitura que eu fiz, é sobre de quando Deus falou com um menino nos tempos dos nossos ancestrais. No livro de Samuel, capítulo 5, você vai estar encontrando esta mensagem. Você vai estar encontrando a mensagem da palavra de Deus, aonde os hebreus perdem a arca da aliança do Senhor por desobediência a Deus. E aí vão para uma guerra. Nessa época, o juiz de Israel era Eli. Era o que governava o povo de Israel. Era o que julgava o povo de Israel. O povo de Israel teve uma época que foi governado por juízes. Então, na época que eles perderam a batalha para os filisteus levaram a arca da aliança do Senhor para o seu território. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5, verso 10. Olha, falar bem explicado, falar bonito, é muito importante. Mas o mais importante para nós e para todos é saber a verdade da parte de Deus. Muitas das vezes nós queremos tomar a glória de Deus. Muitas das vezes nós queremos tomar o que é do Senhor, que não nos pertence. E às vezes somos repreendidos e somos castigados pelo Senhor. Mas aqui tem um alerta de Deus, um exemplo bíblico, histórias antigas, mais de 2000 anos atrás. Em 1 Samuel capítulo 5, abra sua Bíblia para você conferir, para você saber de onde eu vou começar a ler. Nós vamos começar a ler em 1 Samuel, no capítulo 5, verso 10 em diante. Aí vamos ler o capítulo 6, né? Vamos continuar no capítulo 6 até chegar no capítulo 13, né? E vamos talvez continuar até o capítulo 7. Espero que você agora, prepara teu coração para saber o que realmente Deus faz com um povo que desobedece. E o que Deus faz pelos que Ele ama. Deus amava o povo de Israel. Por mais que eles tivessem desobedecido, Deus amava o povo de Israel. Foi eles que Deus escolheu como povo. E o que Deus escolhe como povo, Ele pode até castigá-lo, mas Ele os perdoará. Leamos então a palavra de Deus, sem muita enrolação, que diz assim, dando a continuidade daquela pregação, de quando o povo perdeu a guerra para os filisteus. E os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram para o seu território. E veja o que foi que aconteceu. Você vai saber o que foi que aconteceu. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Chegando lá, a arca de Deus, os de Ecrom exclamaram, transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar, e a nosso povo. Então enviaram o mensageiro e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai daqui a arca de Deus,
de Israel, e que volte para ela, para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nosso povo, pois havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus muito se agravava sobre ela. Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então você viu aí o que foi que Deus fez quando o povo trouxeram a Arca da Aliança para o meio da cidade dos filisteus. Todos foram feridos com mortes, morriam, eram feridos e eles morriam. E os que não morriam eram feridos com tumores, com chagas, ficavam feridos. E o sofrimento era tão horrendo, o terror era tão grande, que eles já não podiam mais suportar e disseram: os filisteus devolveram a arca, havendo ficado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como devolveremos ao seu lugar. Responderam eles: se devolverdes a arca de Deus de Israel, não envieis vazia, porém sem falta enviareis como oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Devemos ter o maior cuidado quando nós não andamos segundo um país, quando perde a direção de Deus, como eu continuo a dizer, que anda sem a direção do Senhor, que perde e que pega algo que às vezes não é seu, ele começa a sofrer as consequências. Não devemos pegar nada de outro país que não seja nosso, porque sofreremos as consequências. É isso que Deus tem a nos falar. Devemos seguir a direção de Deus e não, por mais que achamos importante, mas temos que deixar para lá. Porque o que é nosso, ninguém nos toma. E o que Deus nos preparou para a humanidade, ninguém se livrará daquilo que Deus preparou. O que Deus preparou de bom para qualquer ser humano, ele receberá. O que diz aqui? Perguntaram os filisteus: qual a expiação da culpa que havemos de oferecer? Responderam segundo o número dos príncipes dos filisteus. Você continue lendo a palavra de Deus aí, no capítulo 6 de Samuel, verso 4 em diante. Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porque a praga é a mesma sobre todos vós e sobre toda a vossos príncipes. Sobre todos os vossos príncipes. Fazei imagem dos vossos tumores e imagens dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de sobre vós e de sobre o vossos Deus, de sobre a vossa terra, porque endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração, porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias
sobre as quais não tenha vindo o jugo. Atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para a casa. Tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro e metei num cofre ao lado as figuras de ouro que haveis de apresentar ao Senhor com oferta pela culpa, e deixai ir. Reparai então se ela subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes. Foi ele quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos tocou, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e ataram ao carro e os seus bezerros. Encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, como os ratos de ouro e com as imagens dos tumores. Então as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e seguiam sempre por esse mesmo caminho, andando e berrando sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Então vocês viram o que foi feito. Eles fizeram a imagem das pragas que estavam dando na cidade dos filisteus, em Ecrom. Na cidade dos filisteus estava dando uma praga de ratos e tumores. Os ratos comiam tudo e devoravam tudo, e os tumores nasciam nas pessoas e eles morriam com aquela doença. Fora os que vinham de morte e morria sem que tivesse nenhum tumor. Então, quando eles perceberam que estavam feridos pela mão do Senhor, o que foi que eles fizeram? Eles chamaram todos dos que sabiam de adivinhação, todos os que sabiam das coisas de Deus, e pediram para que eles dissessem o que deveria ser feito. Todos os mestres de Ecrom, dali dos filisteus, ali as pessoas mais sábias daquele país, foram ser consultados para saber o que era que deveria ser feito. Os adivinhadores daquela região. Então eles disseram: pega a arca do Senhor, que foi trazida aqui para nos matar, e levai de volta, mas não levai vazia. Dele faça imagem das doenças que estão dando, dos tumores, dos ratos, das pragas que estão dando na nossa terra, na nossa cidade, e faça imagem de ouro e envie para eles. Então foi assim, quando as pragas deixaram, quando eles resolveram devolver. Pegaram as vacas, como eles disseram, guardaram os bezerros e pegaram as vacas e ataram elas em carro, fizeram um carro novo e um cofre com a arca da aliança do Senhor dentro e tangeram elas, conduziram elas no rumo de Bet-Semes, que era a cidade mais próxima, a vila mais próxima de Israel. Então é isso que às vezes precisamos fazer, devolver o que não é nosso, devolver o que é do Senhor.
muitas das vezes queremos tomar até a glória de Deus. Queremos, às vezes, ser mais do que Deus. Às vezes o nosso orgulho é tanto que nós não conseguimos, só sofremos porque somos muito orgulhosos demais. E aí não devolvemos o que é do Senhor, né? E aí somos castigados. O que foi que Deus fez por Israel? Israel tinha pecado, olha o coração de Deus como é. Israel tinha pecado contra Deus, mas Deus não queria que a arca dele fosse parar nas mãos dos estranhos. Deus não queria. Hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, está espalhada no mundo inteiro. No mundo inteiro a Bíblia está espalhada, o Evangelho está espalhado. Mas na época, a arca da aliança dos 10 mandamentos do Senhor, Deus não queria que saísse do país de Israel. Naquela época não se pregava o Evangelho. Era somente a lei do povo de Israel. Deus não queria que saísse de lá daquele país. E mesmo assim eles não obedeciam e perderam a arca da aliança. Mas essas coisas maravilhosas que Deus já fez, são coisas que a gente nem imagina. E Deus já fez isso. Deus já fez isso. Deus já fez algo assim. Então, às vezes, vivendo em meio ao que nós estamos vivendo agora, nós estamos praticamente todos os profetas e homens de Deus, pastores e padres e pregadores do Evangelho. Eu não sou um bom pregador, mas eu gosto de ler e ir gravando, para mim, de vez em quando, recordar o que foi que eu fiz. Então aqui, muitos exemplos nós temos. Quando um país desobedece o Senhor, o que foi que Deus fez para salvar o que era dele? Deus não queria que os mandamentos fossem parar nas mãos de outro povo. Naquela época, hoje não. Hoje os mandamentos é livre para toda a nação que crê no nome do Senhor, que crê em Deus. Mas naquela época não era dessa forma. Então, muitas das vezes, nós queremos tomar a glória de Deus, ser mais do que o outro ser humano, ser mais do que o outro país. Não existe ser mais do que o outro país. O que Deus escolheu para dar a sua glória para Ele, Deus escolheu para eles. Então temos que se conformar com aquilo que Deus nos dá. O que é nosso, o que é dos outros, é dos outros. Deus não quer que tomamos o que é dos outros. Como os filisteus fizeram, tomaram a arca da aliança, mataram os príncipes de Israel, os filhos de Eli, mas foram castigados. Foram castigados com pragas, ratos, tumores malignos, e eles morriam. Os que não morriam ficavam feridos. Então vamos ver a cura de Ecrom. A arca em Bet-Semes. Andavam os Bet-Semes fazendo cega no trigo, no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, e o Bet-Semita e parou ali, ao lado de uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocaustos. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, que estava as obras de ouro, e puseram-nos sobre a grande pedra, no mesmo dia. Os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor. Vendo isso, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pelo
a culpa por Asdod, um por Gaza, outro por Asgalon, outro por Gade, outro por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de toda a cidade dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Mas feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Os homens de Bet-Semes já eram do povo de Israel, mas eles fizeram algo que não era lícito ao Senhor. Deus não queria que eles tivessem se comportado daquela forma. Ele vai dizer aqui na frente. Por que Deus feriu? Porque o Senhor feriu os homens, os Bet-Semitas? Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Não era nem para eles olhar dentro da arca da aliança. Eles se atreveram e olharam para dentro da arca da aliança. Porque eles tinham que também ver se os mandamentos estavam lá, se as tábuas dos 10 mandamentos estavam lá dentro. Mas só porque eles olharam, Deus feriu Bet-Semes. Vamos ver aqui na frente o que é que vai acontecer. Mas feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 70 homens. O povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. E os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Para quem subirá desde nós? Então enviaram mensageiro aos habitantes de Quireate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei e fazei a subir para vós. Então eles tiveram que avisar para Samuel, para deixar a arca da aliança onde ela estava, onde é o seu lugar. Então veja o tamanho que Deus é santo. E Deus não queria que eles duvidassem do que ele tinha feito. Se ele tinha feito voltar a arca da aliança, não era nem para ter olhado dentro. Muitas das vezes se apressamos e falamos, ou então pregamos algo muito profundo ao qual Deus não quer que façamos. É isso, até nas pregações, do que falamos, no que orientamos, às vezes Deus não quer que façamos isso. E é por isso que devemos ter o maior cuidado, mesmo sendo da parte do Senhor. Mas o milagre de Deus ter feito isso, para que os hoje no mundo tivessem o exemplo. Muito cuidado, porque os países que zombam do Senhor, e zombam sabendo que serão castigados. Não vamos zombar um dos outros, nem porque o país não conhece a verdade, nem porque o país não conhece a palavra de Deus. Porque o que é dele, Deus já propôs
lá com ele. A parte dele Deus já preparou. Cada país, cada ser humano, cada ser vivo, Deus preparou a sua parte. Sendo os seres humanos. Não estamos falando de seres vivos animais. Os seres vivos animais têm as suas partes conforme o que Deus já preparou. Agora, os seres humanos têm as suas partes como Deus preparou para o ser humano. Deus não fez algo qualquer para o ser humano, para o homem ou para a mulher. Deus fez algo importante para o homem. Ele não criou o homem como um animal. Deus criou o homem separadamente como ser humano. E qual foi a maior inteligência de Deus? A inteligência de Deus foi que criou o homem. Depois que ele criou o homem, ele levou o homem e mostrou todos os animais e disse para o homem: o que você chamar, será chamado. Ponha o nome de todos esses animais. E aí o homem colocou o nome. E o que o homem deu o nome, Deus o deixou até hoje, os dias de hoje. E assim, Deus não fez o homem para qualquer plano. Quando Deus faz o plano para um país, é para aquele país. Quando Deus faz um plano para um homem, é para aquele homem. Ninguém o tomará. Se o que tomar, será castigado e sofrerá as consequências. Então temos que ter o maior cuidado para não sofrermos as consequências. Como aquele país sofreu naquela época, os filisteus, que hoje nós não sabemos quem são os filisteus. Hoje nós não sabemos, eu não sei. Hoje eu não sei porque mudou o nome dos países. Eu sei que Israel ainda existe. A Gaza existe, a Palestina existe, mas os outros países eu não sei. Quem são os filisteus hoje? Agora nós vamos dar continuidade. O que foi que Samuel, quando era... Samuel também já tinha crescido. Depois que eles devolveram a arca, Samuel já tinha crescido, estava com 7 meses. Samuel era um menino, mas depois ele já tinha crescido um pouco, já estava maior. E então, o que foi que ele disse? No capítulo 7, Samuel exorta ao arrependimento. Aí, quando a arca da aliança do Senhor voltou para Israel, próprio Deus fez os filisteus devolver a arca, os mandamentos, e aí Samuel entra em ação, que era o menino que Deus falava com ele, quando ele ainda era vivo, o juiz de Israel, o profeta da época. Então, Samuel diz assim: assim vieram os homens de Kiriate Jearim e tomaram a arca do Senhor. Levaram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Kiriate Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente a Ele, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si
Baalins e as Astarotes, que eram os deuses que eles acreditavam, que tinham abandonado o Deus verdadeiro, que era o dono da Arca da Aliança. E abandonaram, tiraram os dentre aos Baalins e a Astarote e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: consagrai a todo o Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Verso 6 é o último versículo que eu vou estar lendo. Vamos prestar bem atenção às últimas palavras de Samuel. Verso 6, no capítulo 7. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Aí depois disso, Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os filisteus. Se você precisa de uma pregação, de o segmento dessa história maravilhosa que Deus deixou através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do livro sagrado, santo de Deus, se você deseja, mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, dizendo que precisa de mais uma pregação, e nós estaremos lendo, fazendo a leitura e explicando para você. Depois disso tudo, depois que eles obedeceram a Deus, tiraram os deuses estranhos que estavam entre eles, as imagens de escultura, os Baalins, Astarotes, que estavam dentro de Israel, aí Deus curou eles, Deus deu vitória para eles. E lá aqui no capítulo 7, o verso 7, vitória sobre os filisteus. Eles vão ter uma vitória sobre os filisteus. Dali em diante, os filisteus vão servir Israel. Dali em diante. Por quê? Porque Deus deu vitória para eles. Mas eles tiveram que abandonar o quê? Tirar os deuses estranhos de entre vós. Que é Deus estranho? Imagem de escultura. As imagens de escultura. Baalis. Acredita em Deus estranho, Pai de Santo. A Bíblia hoje está em todo o território na terra, em todo canto tem Bíblia por todas as partes da terra. Eles podem não pregar e nem aceitar, mas a Bíblia já foi enviada para todos os países. Então, o que é que acontece? Tem que abandonar os deuses estranhos. Acredita somente no Deus verdadeiro da Bíblia, do livro sagrado de Deus, dos mandamentos, dos estatutos, a lei de Deus, a lei divina de Deus, porque Deus é santo. Deus é tão santo que só em ler a Bíblia a gente já pode ser castigado, porque Ele é santo. A palavra de Deus é santa. No momento inadequado, no momento que não estamos preparados para ler a Bíblia, se nós formos ler a Bíblia de cintura para cima, sem calça comprida, sem blusa, por exemplo, nós podemos ser castigados. Não digo com certeza se vai acontecer alguma coisa, mas podemos ser castigados. Ou então, de qualquer maneira, pecamos hoje e amanhã estamos lendo a Bíblia. Pecamos, qualquer momento vamos pegar a Bíblia. Não, temos que se consagrar um pouco para poder lermos a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, eu estou fazendo isso agora, fazendo esses vídeos, porque eu trabalhava de carpinteiro. Eu era carpinteiro, meu nome é José Evandro, e eu trabalhava de carpinteiro e estudava engenharia civil à distância e estudava também. Eu tenho vários livros aqui da faculdade e eu estudava também pelos livros, engenharia civil.
E também estudei bastante a medicina. Eu tenho até o primeiro ciclo em medicina, de médico. Já tive experiência trabalhando já 2 anos e 8 meses junto com os enfermeiros e os médicos. Eu conheço bastante na área da medicina e de remédio. Digamos, um caso de emergência, eu posso passar alguns remédios e a pessoa, eu tenho certeza que ele vai ser curado. Em nome de Jesus. Mas a melhor medicina é a obediência a Deus. Que eu sempre digo, que eu conheço. Nossas doenças estão relacionadas à obediência a Deus. Eu tive um acidente, eu vim para cá, já está com mais de 7 anos, tive um acidente, eu caí. Eu ainda estou vivo. Dessa época, dos que tiveram o acidente dessa época, o que eu lembro, só está eu que estou sobrevivendo. Os outros que caíram da minha época, todos já faleceram. Meu problema é grave. É 2 fraturas na coluna, uma fratura no fêmur da coxa, pegando a bacia. Eu dói o meu quadril dia e noite, mas eu ainda estou vivo. E esses momentos que eu estou vivo, eu aproveito. Não é todo momento, só quando eu me consagro, que eu sei que eu não estou pecaminoso, aí é que eu vou ler a Bíblia e vou fazer algumas gravações bíblicas para mim também, para mim me lembrar. Mais na frente eu vou ouvir o que foi que eu fiz. Eu também ouço essas pregações. Eu vou corrigir os meus erros, eu ver onde é que eu falhei, onde é que eu tropecei nas palavras, porque eu não sou sábio, mas eu tenho o meu ensino médio. Estava cursando a faculdade à distância quando eu tive o acidente, vim para cursar a faculdade à distância aqui, mas tive o acidente. Então, comprei celulares e comecei a estudar tecnologia. Pelo primeiro celular que eu peguei. Me cadastrei na faculdade, GT era R$ 30 por mês, eu não tinha. Eles cancelaram o programa, depois de 6 meses cancelaram o programa, eu já tinha aprendido tudo, mexer no celular, depois que eles me ensinaram tudo, eles cancelaram o programa porque eu não tinha dinheiro para me pagar e eu estava doente. Tinha caído, tinha tido um acidente, e aí ainda continuo hoje ainda doente, estou na fila de espera para fazer a minha primeira cirurgia e ainda não consegui. Mas eu espero que eu vou conseguir com vida, em nome do Senhor, e vou fazer todas as minhas cirurgias, vou continuar vivo e vou seguir as minhas profissões. Era de engenharia e carpinteiro. Carpinteiro estou concluído, eu sei fazer todo tipo de obra de carpintaria, faço forro de casa, faço casa de madeira, faço assoalho, faço vista, área, centro trinco de porta, faço muitos e outros, cobertura, armo a casa do começo ao fim, esquadrejamento, esquadrejo até para alvenaria também. E sei tudo fazer de alvenaria, só que não aguento mais. E eu preciso só do certificado para me concluir a engenharia, porque eu já observei várias obras grandes desde do começo, já acompanhei bastante como é que se faz na prática mesmo, e olhando pessoalmente e fazendo também as construções. Quando eu tinha saúde, comecei a trabalhar, quando eu era de menor ainda, tinha uns 14, era 15 anos de idade, 16 anos de idade. Eu fui para a primeira obra, fazer a primeira obra, até o nosso mestre era o Fininha, ensinou a gente a amarrar ferro, fazer caixa d'água. Nessa época eu era menino ainda, eu não tinha experiência. Mas foi as primeiras obras, daí para frente eu não me enrolei mais. Já comecei a aprender a sentar tijolo, amarrar ferro, tudo eu coloquei em prática para, caso eu precisar mais na frente, eu preciso do certificado. Fazer baldame, caixaria, começar a obra do começo, fazer os pilares, tudo eu já observei de perto quando vai fazer um prédio grande. Preciso colocar na prática mesmo. De madeira, já fiz casa do começo ao fim. Modificar a casa, modificar áreas,
Hoje não posso mais, fui acidentado, estou com 2 fraturas, uma no meio da coluna, uma na ponta da coluna, né? Na parte pegando já o quadril, né? E estou com artrose, né? A junta da minha perna também fraturou, né? E roeu a cartilagem. Aí eu já estou andando, já manquejando um pouco já da minha perna. Tem hora que eu faço tudo para não manquejar, porque sempre pedi para Deus para mim sempre andar perfeito, mas eu tive esse acidente. E hoje eu estou quase debilitado, mas eu acredito que Deus ainda vai restaurar a minha vida. Os anos passam e se eu não chegar a falecer, eu espero que Deus restaurará os meus ossos. Essa é a minha fé. Nunca vou desfalecer, porque eu acredito no que eu já vi dos nossos ancestrais quando Deus fez algo maravilhoso. Então é esta a pregação da palavra de Deus. Espero que você acredite, né, que não tem nada impossível. O impossível você já viu. E agora você está vendo que não existe nada impossível. Né? É possível um país perder a guerra, se torna impossível voltar a vencer. Mas Deus fez isso. Deus fez com que Israel vencesse novamente a guerra. Aí você pode prosseguir essa leitura da palavra de Deus em Samuel, o capítulo 7, verso 7 em diante. Eu vou parar aqui no verso 6. E é para a nossa meditação e é em nome de Jesus esta pregação. Oh meu Deus, eu te agradeço por mais este vídeo que eu estou fazendo. Obrigado por mais esses dias de vida que eu tenho, que tu tens me dado. Por mais que eu tenha tido enfermo durante anos e não fiz nem a minha primeira cirurgia ainda. Mas eu acredito um Deus poderoso. Eu não quero tomar a tua glória, meu Deus, para mim. Eu quero apenas te glorificar das maravilhas que tu já fizeste e que tem ainda me deixado vivo e tem feito eu viver. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que vai te enviar mensagens